bem-vindos a esse nosso sobre arquitetura. Assim, é um bate-papo sobre, também ancorado neste livro aqui, né? A arquitetura limpa. A arquitetura também é parte de uma das preocupações que a gente tem como desenvolvedor ágil, desenvolvedor de Scrum. Se é um time autônomo, a gente precisa contratar um arquiteto, como que a gente faz? Até no nosso treinamento mais técnico, a gente discute esse assunto e algumas umas preocupações de arquitetura que são bem específicas. Pessoal, vocês já ouviram falar desse cara? Tá, eu até já conversei com ele, ele estava numa live da gente, inclusive. E esse cara não é uma pessoa qualquer, ele é um dos caras do Manifesto Ágil. Um dos princípios é esses aqui, que as melhores arquiteturas, requisitos, design, emergem de equipes auto-organizáveis. E, obviamente, temos outros princípios que fazem referência à excelência técnica, né? Que são importantes. Eu tô lendo o livro pela primeira vez, eu não terminei de ler ainda não. Tudo que eu vi foram coisas, tudo que eu li foram coisas que fazem sentido, foram coisas que eu já fiz do jeito errado, então já levei na cabeça de ter feito do jeito errado. Também já tem coisas que eu fiz do jeito certo que estão lá no livro. Então, assim, o que é legal é que não é um livro, por exemplo, vem trazendo teoria vazia. E eu li vários livros que eram tendenciosos na época. E vários livros eram furados. Tinha livro que você pegava o código e você tentava executar na versão do Java que o livro falava, não executava nada. Então, a parte que se leu até agora, você recomendaria? Você acha que vale a pena? Isso acrescenta? Acrescenta bastante. E saber arquitetura é essencial. Eu vejo muito Legal. aborto que o Hum. povo escreve por aí afora por falta de conhecimento em arquitetura. Assim, eu tenho várias coisas que eu achei muito valioso nesse livro. Muita gente, se você perguntar se conhece a arquitetura limpa, o povo vai te falar dos princípios, são os princípios sólidos. Isso vale uma discussão aprofundada. E depois, ele fala da arquitetura, acho que é hexagonal, acho que é assim mesmo. Tá, o que são esses princípios sólidos? São que você mencionou que é a Single Responsibility Principle. É um sintoma de você pensar pouco sobre o design da tua aplicação, né? Aliás, segundo o autor, ele não faz uma grande distinção entre design e arquitetura. É mais ou menos a mesma coisa. Tem um que é mais... O Open Close é Um o desses aí, segundo. Open Closed. Todos esses princípios, mas são todos princípios baseados na programação orientada a objetos. A maioria desses são. Ou seja, assim, pessoas então que não são fã de programação orientada a objetos já vão achar suspeito isso um pouquinho, né? Existe um design que permite você acrescentar módulos sem ter que fuçar no código. Então, um exemplo é quando você tem muito if then else e cada um é uma estratégia separada. Então, em vez de fazer isso, você pode fazer um sistema que você simplesmente acrescenta um compilado, um objeto e deveria continuar funcionando. Mas é interessante porque, assim, apesar dos princípios que ele diz no livro dele serem basicamente pensar, porque ele pensou nisso, ele dá muito exemplo, inclusive, no código dele, inclusive ele dá exemplo em C, que eu achei muito interessante. Tem uns exemplinhos em C. Porque esses princípios, pelo que eu li até agora, eles valem para linguagens não orientadas a objetos. Então, os princípios bem fundamentais que ele fala da arquitetura é encapsulamento, herança, e todos esses princípios, acho que é o princípio de substituição de Liskov, Liskov. alguma coisa assim. Liskov. Se a gente pensa no ponto de vista de arquitetura, é um time. Se a gente pensa um desenvolvedor em Scrum, o que a gente faz? Basicamente, Maior. a gente faz um cadinho de cada coisa. Se for pensar assim, escrever programa, na minha opinião, é a parte menos importante do negócio todo, que é transformar a ideia em código. Tem gente que quer me bater toda vez que eu falo isso. Não, mas por quê? Tá certo? Assim, vamos lá. Uma das coisas que a gente faz, entrega valor. É isso que o valor é o que resolve o problema de alguém. Então, significa basicamente resolver um problema. Se você só foca em programação,
que acontece com o tempo com o sistema que vocês estão desenvolvendo? No seu time, por exemplo, vamos supor que o teu time consegue entregar um certo número de valor, funções, de alguma coisa, funcionalidade. A gente espera que daqui para frente faz de novo, né? Vai continuar entregando o valor. Só que, o que acontece com o tempo se você só foca em valor, só em funcionalidade? A Parada. famosa curva assintótica. Ela vai se aproximar até um monte de parada. E por isso também, se eu penso, o que eu hoje faço de programação? Ah, é praticamente nada de funcionalidade. Assim, é nada tipo assim, vou programar uma funcionalidade específica. É quase que nada. O problema é que com o tempo, é um fenômeno que a gente chama de dívida técnica, né? Com o tempo, o teu código vai ficando, em inglês tem uma palavra, brittle, quebradiço. Que outras coisas, Ronaldo, um arquiteto faria, além de só programar funcionalidade? Você tem que pensar na estrutura daquilo que você está criando, quais são os pontos de entrada, pontos de saída, porque hoje em dia é praticamente impossível você desenvolver um software sem ter alguma integração. E isso tudo precisa ficar muito bem feito, porque imagina, você vai adicionar um campo no database, você quebra a integração do negócio absolutamente nada a ver, que é o problema do cobertor curto que acontece quando você faz programação orientada puxadinho, né? E é importante levar nesse aspecto. Você tem que fazer o design do negócio todo primeiro, antes de escrever a primeira linha de código. Porque se você sai escrevendo código, tipo, você recebe a história, sai escrevendo código daquele momento, você vai fazer merda. Simples assim. Tá. Não tem como Eu fazer falo de diferente. estilos de arquitetura. Aí, quando a gente fala de arquitetura, a gente pensa em casas, em construções, não é mesmo? Então, aqui você tem um tipo de arquitetura. É uma casa da Alemanha. Ok, né? Aí o povo faz uma arquitetura, deixa tudo perfeito. E depois começa a construir, né? É assim o estilo, Ronaldo. Ó, vamos fazer uma arquitetura e depois vamos fazer. É um estilo. Agora, tem outro estilo. Ó, são casas que são construídas. Isso é do Oriente Médio. Eu não sei exatamente de onde. Mas se vê assim, são casas que o povo já mora. Mas se vê essa estrutura daqui em cima, tá? Isso não significa que não terminou. Você vê outras casas que constroem assim. Eu vi esse estilo no Equador, tá? Se tem a casa feita, só que tinha essas rebarbas lá em cima, sempre. Então, para que tinha essa rebarba lá? Que São continuar pontos de mais para cima? extensão. Continua para cima. É um estilo extensível, né? Você vai construindo. Então, tipo assim, você começa a morar, se a família vai crescendo, você vai puxando mais um. É uma arquitetura que é tipo, eu não faço nenhuma arquitetura. Eu não faço nenhuma. Eu deixo o povo usar. E quando eu sei o que o povo está usando de verdade, aí eu começo a construir. Então foi assim que eles construíram os caminhos. É uma outra abordagem de arquitetura, né? Ou você vai Big Upfront Architecture and Design, você cria aquela coisa super pensada, ou, por outro lado, se tem uma arquitetura emergente, um design que vai emergindo, nascendo. Lembra quando eu falei sobre o princípio do manifesto ágil? Eles falam claramente, as melhores arquiteturas emergem. Ou seja, ela não está predefinida, ela vai surgindo. Não, faz todo sentido, porque quando você começa o projeto, qualquer que seja o projeto, primeira coisa que você não tem é conhecimento. Você vai saber como fazer o projeto depois você termina. Sim, Mas a segunda coisa é, o projeto ele vai crescer, porque quando você começa, o escopo é um. O negócio que você está automatizando, ele está vivo, ele está mudando a cada minuto. Você está partindo de um ponto inicial e você está evoluindo essa arquitetura. Você tem sim, que pensar nesse ponto também. sim. Aquela ideia que se tinha antigamente, não, minha arquitetura é client-server. Isso funcionou durante um certo tempo na década de 90. Os sistemas eles eram muito bem definidos. Hoje em dia isso não cabe mais, não funciona mais, porque naquela época já não funcionava.
uma das características, se existe algo como o arquiteto, essa consciência é parte do que se exigiria de um arquiteto. É consciência, né, da evolução da arquitetura. Tá? A gente não pode esperar alguém fora do time pedir permissão para tomar uma decisão. Um time Scrum deveria ter o skill, a habilidade de um arquiteto, não necessariamente a posição de um arquiteto. Eu acho que hoje em dia não existe essa posição de um arquiteto. Você deveria mais pensar assim, maturidade, experiência acho que é isso. que eu acho legal, cara, é você transformar o requerimento num cenário de teste. Porque isso é um negócio muito legal, porque o teste vira parte do requerimento, na verdade. Então acaba que mesmo que seja teste de integração, teste unitário, não importa qual seja o teste, ele acaba se tornando parte do requerimento. Então é uma forma de você dizer assim, olha, o meu software funciona porque esse requerimento está sendo cumprido. Porque o que que é um bug, na verdade? É quando o requerimento não é cumprido. No fundo, todo mundo do time deveria saber programar funcionalidade, trabalhar com design que deixa o time mais flexível e também trabalhar, ajuda na parte de qualidade e de entrega. São skills. Eu não chamaria de uma posição. Eu nunca vou contratar um arquiteto, agora você vai fazer arquitetura. Né? Aquela situação que se descreveu, Ronaldo. Não faz sentido. Tem uma